Vamos pensar agora sobre uma pergunta que surge de vez em quando, especialmente quando conversamos com pessoas que negam a divindade de Jesus. Quando Jesus falou que só Deus é bom, ele negou a sua própria divindade? Nós encontramos em 3 relatos da vida de Jesus o registro de uma conversa que ele teve com um jovem rico, um homem de posição. Se quiser comparar os 3 relatos, vai encontrar em Mateus 19, a partir do versículo 16, em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Quando este jovem chamou Jesus de bom mestre, Jesus respondeu, agora lendo de Lucas 18, versículo 19, Por que me chamais bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Pessoas que não acreditam na divindade de Jesus frequentemente usam este episódio, estas palavras de Jesus, para dizer que ele mesmo não se considerou divino. Devemos rejeitar esta interpretação por vários motivos. Vamos pensar em alguns fatos. Primeiro, se Jesus tivesse negado a sua divindade neste versículo, ele teria contradito seu próprio ensinamento e sua conduta em outros lugares. Jesus afirmou em João capítulo 8, versículo 58, ser o Eu Sou que existia antes de Abraão. E no mesmo capítulo, versículo 24, ele disse que nós precisamos crer que ele é o Eu Sou. Em Mateus capítulo 8, versículo 2, Jesus aceitou adoração. Na verdade, tem vários outros trechos onde ele fez a mesma coisa. Mas ele fez isso sabendo que só Deus merece ser adorado por suas criaturas, como ele mesmo disse quando respondeu ao diabo em Mateus 4, versículo 10. Além das afirmações de Jesus, outros textos do Novo Testamento também mostram sua divindade. João, capítulo 1, versículo 1, falando sobre Jesus como o Verbo, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Hebreus, capítulo 1, quando o autor fala sobre a exaltação de Jesus, quando ele ressuscitou e voltou para a presença do Pai no céu, ele disse, e novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, aqui Deus falando, e todos os anjos de Deus o adorem. Neste caso, o próprio Pai mandou que os anjos adorassem Jesus. Jesus aceitou a adoração porque ele é Deus. O Pai mandou que ele fosse adorado porque ele é Deus. Segundo fato, Jesus não negou ser bom. Às vezes as pessoas interpretam essa pergunta dele em Lucas 18 como se fosse uma negação de ser o bom Deus. Mas de fato, Jesus não negou ser bom. Outros textos também afirmam a perfeição de Jesus. Ele viveu sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 afirmam este fato. Ele cumpriu sua missão de mostrar a bondade de Deus para o mundo pecador. Foi por isso que ele veio ao mundo. João 3, versículo 16. Ele é o bom pastor. João 10, versículo 11. Nós observamos em Jesus tanto a severidade como também a bondade de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 22. Terceiro facto. A pergunta de Jesus não serviu para negar a afirmação do jovem rico. Serviu para destacar a autoridade daquele que logo em seguida exigiria dele um sacrifício difícil. Jesus não falou, eu não sou bom. Ele chamou a atenção que só Deus é bom. Se este jovem refletisse sobre o significado das suas próprias palavras, a confissão que Jesus é o bom Deus, ele não teria desculpa ao rejeitar as instruções do Senhor. O mesmo Deus que revelou no Antigo Testamento os mandamentos que este homem guardava a vida toda, mandamentos como não adulterarás, não matarás, não furtarás, agora este mesmo Deus diria, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Lucas 18, versículo 22.
O jovem precisava reconhecer que estava naquele momento diante do bom Deus. Quarto fato. Em outras ocasiões, Jesus falou coisas semelhantes, onde ele fez um comentário não para negar a sua divindade, mas para causar as outras pessoas a refletirem sobre os fatos. Ele disse em Mateus 4, versículo 10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele não negou a sua própria divindade, mas ele negou a sugestão do diabo. O diabo queria que Jesus adorasse a Ele, e Jesus recusou. Em outro momento, Jesus pagou o imposto do templo. Mesmo dizendo que os filhos não precisavam pagar, ele não negou ser filho do dono da casa, mas usou isso para ensinar uma coisa para os apóstolos. Mais uma ocasião, ele perguntou aos apóstolos, mas vós, quem dizeis que eu sou? Não por causa de dúvida sobre a sua divindade, mas para chamá-los ao compromisso necessário para suportar o que viria pela frente. Logo em seguida, ele falou de sacrifício, de morte e da necessidade de um compromisso total com ele. Se eles tivessem dúvida sobre quem é Jesus, eles teriam dificuldade em cumprir esta missão. Jesus Cristo é bom. Ele é divino. Ele merece a nossa adoração e obediência.